Olá pessoal, Adriana Quintal em mais um vídeo aqui com vocês e hoje eu quero falar de uma das técnicas que eu primeiro fiz um curso e depois eu conheci uma pessoa e foi maravilhoso, tá bom? Então eu quero falar para você hoje sobre a EFT, Emotion Freedom Technology. Se você não sabe o que é uma técnica baseado em alguns pontos que você deve conhecer como pontos da acupuntura, alguns pontos que a gente ativa através do toque, tá? Através de toque, simplesmente isso. Primeiramente eu fiz um curso e é tão simples a técnica, é tão simples que foi engraçado que quando eu fiz o curso, eu saí e falei, nossa, é só isso? Como que eu vou falar para as pessoas que elas vão conseguir a cura através desse negócio aí? Ninguém vai acreditar em mim. E foi engraçado, porque aí eu fiz o curso e eu comecei, óbvio, como eu te disse, eu disse para vocês todas aqui, não tenha nada que eu ensine que eu não tenha aplicado na minha vida, tá bom? Então, eu comecei a fazer diariamente. E é interessante que o que você faz? Você vai pegar ali algo que você sabe que está enraizado. Então, eu descobri algo que está enraizado. Pode ser que você não saiba muito bem o porquê, mas vamos supor que você quer liberar raiva. Vou dar um exemplo aqui, tá, gente? Generalizado aqui. Eu quero liberar raiva. Eu vou ficar tocando esses pontos e vou liberar a raiva, né? Então eu vou ficar falando e vou batendo nos pontos, eu vou passando em todos os pontos, enfim, vou passando nos pontos, são os pontos mesmo da EFT. Depois eu deixo aqui também para vocês na descrição, tá? Porque a ideia do vídeo não é te ensinar a técnica, eu falo sobre ela e se você se interessar, você acessa aqui o link e veja se é uma coisa que você sentiu que é pra você, tá bom? Quando eu for sempre falar de alguma técnica, é assim que vai funcionar. Você vai lá, pesquisa, seu coração disse que aquilo é pra você, se aprofunda, tá bom? Porque a gente sabe quando a gente precisa daquilo. A gente sabe quando a gente precisa se aprofundar naquilo. É só a gente parar um pouquinho e olhar aquilo com bastante carinho e atenção. Focar. Quando a gente foca, pode ser que você olhe e fale, nossa, isso aqui não tem nada a ver comigo. Tudo bem. E pode ser que você olhe e fale, era isso que eu precisava, tá bom? Então eu fiz o curso, onde eu já tinha me formado nas outras terapias, nas outras áreas holísticas, né? E eu, através do Bruno Gimenez e da Patrícia, que eu já falei lá atrás, eu conheci o André Lima, que tem vários cursos online. E ele é muito gracinha, porque ele ensina de um jeito super simples, ele tem muito material gratuito, também tem canal no YouTube, eu vou deixar também o canal dele aqui na descrição, tá? Então, se você quiser, você vai fazendo. E o dele foi engraçado, que foi a primeira vez que eu comecei a tentar destravar a parte financeira. Então, todas as técnicas que eu aprendi, eu fui destravando primeiro a parte da saúde, depois eu trabalhei muito a parte de relacionamento e eu fiquei muito tempo na parte financeira. Depois eu explico o porquê, porque foi muito difícil eu entender o que acontecia comigo, tá? Porque acho que era isso, acho não, né? Tenho certeza. Eu acho que era a minha camadinha da cebola mais profunda, era realmente destravar a minha área financeira, tá? Então, a cada técnica que eu fui conhecendo, eu tava num momento da minha vida. Então, nem tudo que eu tô falando aqui pra vocês eu apliquei em todas as áreas da minha vida, porque eu já tinha destravado algumas, então não fazia sentido eu usar aquela técnica para aquilo. E quando eu tive contato com o André Lima, eu tava num momento financeiro extremamente difícil e muito confusa para onde que eu queria ir, para que lado que eu queria ir,
Sabe aquele momento que você tá completamente perdido, porque eu ainda tava ali na questão do propósito, mas talvez aquilo não agradasse todos, né? Eu ainda tava muito preocupada com o que os outros estavam pensando e não preocupada comigo, com o meu propósito de vida. Eu tive contato com ele e tudo que eu podia fazer com relação aos cursos e às lições do André, eu fazia com relação à parte financeira. E teve muitas coisas assim que foram engraçadas, que foram simples. Eu não sei se ele tem até hoje, mas eu lembro que a primeira técnica que ele ensinou era alguma coisa assim, como que era? Termostato financeiro, era alguma coisa assim, e era uma técnica que ia falando várias coisas com relação a liberar. Isso de alguma forma mexeu muito comigo. Então, quando eu tive contato com o André, foi quando eu comecei a descobrir coisas que não eram fáceis para mim, porque na minha cabeça, quando eu comecei a trabalhar, a destravar a área financeira, na minha mente pensante, eu entendia que a culpa, né, porque eu ainda estava nesse processo de achar que o problema era externo, era da família da minha mãe. E foi muito bárbaro quando eu comecei a fazer todas essas técnicas, e foi nesse momento da EFT que eu percebi que não estava o problema na minha mãe, que eu vibrava completamente a frequência do meu pai e da família do meu pai. Isso para mim eu entendi, mas eu demorei muito tempo, e quando eu falo muito tempo, é muito tempo, para aceitar isso. Então, eu já tinha entendido, eu sabia onde estava, mas eu não conseguia curar porque eu não aceitava isso. Como que eu vibrava aquilo que eu tanto criticava? Foi incrível, tá? Em seguida, eu comecei a ter algum contato com Deepak Chopra, e eu tenho infinitos livros dele. E eu vou falar um pouquinho mais sobre os livros dele, o exercício que ele me fez despertar total. E aí eu tive a certeza, eu precisei aceitar que era um problema enraizado ali do meu pai, que eu estava vibrando aquela mesma situação do não merecimento, e por isso que todos à minha volta, tudo que eu me propus a fazer para ajudar alguém, super dava certo. Aquela pessoa despontava. Quando eu tentava fazer algo para mim, a mesma coisa que eu tinha feito para aquela pessoa, para mim não dava certo. E isso tinha um motivo, né? E aí, mas eu demorei muito. No meu caso, no processo de autoconhecimento, a área mais complicada para mim foi a área financeira. A área da saúde foi simples, né? Porque eu passei por um processo de saúde, então foi simples. Quando eu entendi e eu apliquei e eu logo vi um resultado, então a minha crença ficou muito fortalecida com relação à saúde, tá? A ponto de eu acreditar, eu criei uma situação, uma crença tão forte que, olha, eu tô falando de 2014, 2014 foi um divisor de águas na minha vida. 2014 foi uma situação que ou eu mudava ou eu mudava, tá? Então, desde 2014, eu vou falar pra vocês com toda sinceridade do meu coração que eu fiquei 2 vezes gripada e eu tive motivo pra isso. E eu tive 2 crises de infecção urinária. E eu também tive um grande motivo para isso, tá? Então, tanto que quando eu passei por um dos processos, eu já falei, vai acontecer. E bingo, aconteceu. Então, não necessariamente porque a gente já encontrou, já buscou o equilíbrio naquela área, que nunca nada vai acontecer, porque daquilo que eu falei lá na frente, a vida é altos e baixos. E às vezes nessa quedinha de energia, pinga uma gripe.
essa quedinha de energia pingou uma infecção urinária, que foi o que aconteceu comigo. Só que meu pensamento, já no momento da dor, eu já mudei. Certo? Então, ó, vou deixar na descrição aqui do vídeo. Você pegou, teve contato com o EFT, você quer fechar a sua crença com relação a EFT? Assista o filme Rio, tem no Netflix, tá? Vou deixar aqui também, é um filme maravilhoso e fala o poder das terapias alternativas com relação à cura de doenças extremamente graves, tá? Tem lá casos de câncer, é muito legal. Então, eu recomendo hoje, dá uma pesquisadinha lá no canal do André, dá uma olhadinha também na Netflix e assista esse filme que você não vai se arrepender, tá bom? Então, a gente fala mais sobre isso nos próximos vídeos. Tchau, pessoal!